Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco, animando os nossos corações, fortalecendo o nosso espírito e estimulando a brotar de dentro de nós todas as grandes virtudes que Deus plantou em cada um. Meus irmãos, iniciando essa semana de Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense, gostaríamos de abraçar carinhosamente a todos que se chegam a nós pelo chamado da palavra de Jesus. Estamos aqui com Jesus, porque ele disse que onde estivesse dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. E é em nome de Jesus que nós fazemos esse trabalho com tanto amor do Centro Espírita Cearense. Divulgar o Evangelho de Jesus, vibrar por todos os nossos irmãos, por nós necessitados, né? Fazer prece por todos aqueles que estão necessitados. Todos nós necessitamos de uma coisa. Todos nós podemos fazer, não estamos precisando de nada, façamos uma prece de agradecimento. Que é a prece tão linda, uma prece de agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de Evangelho, por mais um dia de vida, onde eu posso colocar em prática os dons que o Senhor em mim colocou. Para abraçar fraternalmente a todos, faremos a leitura do livro Pão Nosso, a leitura de número 135, que tem como título Renovação Necessária. Esse texto ele tem como epígrafe uma palavra de Paulo, que está contida no capítulo 5, versículo 19, que diz: não extingais o Espírito. E diz o texto: quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade dos espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmo: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Queridos irmãos, essa última citação aqui do texto de Emmanuel, nós devemos nos fazer todos os dias. Aquela orientação que Santo Agostinho nos dá, que é todas as noites, procuremos trabalhar na nossa reforma íntima, através desses questionamentos. O que eu fiz do meu dia de hoje? O que eu ajudei? O que eu freiei em mim? As más tendências? O que eu desenvolvi de bom em mim? Né? Então, a gente tem que ver que a cada dia nós devemos crescer, crescer e crescer como espírito.
para que nós possamos realmente cantar com muita tranquilidade aquela canção que nós cantamos nos grupos espíritas, que um dia todos nós seremos anjos. Mas nós só seremos anjos se nós desenvolvermos as nossas virtudes, que é a escada, né, para a nossa angelitude. Então, meus irmãos, não sejamos preguiçosos em termos de desenvolvimento espiritual também. Procuremos não nos comportar como aquele servo que ficou com aquela uma moeda e por achar que tinha medo do patrão, do mestre, enterrou, não fez nada, enquanto que os outros colocaram a produção em termos de atividade. Façamos isso, meus irmãos. Todo dia nós olhando para nós, como a sabedoria diz, conhece a ti mesmo, você vai ver que dentro de você tem uma pequena bondade, uma pequena virtude, pois desenvolva. Essa virtude é como uma planta, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia sermos espíritos melhores, né? Então, que a paz e o amor de Jesus esteja conosco, que nós possamos vivenciar não só uma noite de evangelho do Centro Espírita Cearense, mas uma semana de evangelho de prática das orientações de Jesus. Que nós possamos nos avaliar e em descobrindo aquelas pequenas bondades que a gente possa desenvolver, colocando em prática em favor de nós e em favor do nosso próximo, né? Que assim Deus estará sempre, sempre perto de nós, né? Jesus, ele diz que o que fizerdes a um daqueles pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então, meus irmãos, vamos ser virtuosos, né? Vamos ser bondosos, caridosos, amáveis e alegres. O cristão tem que ser alegre, porque ele tem a certeza que Jesus está com ele e porque ele tem a certeza que nós estamos diretamente ligados ao Pai, vivendo o que tivermos vivendo naquele momento na nossa vida. Paz e bem a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Prece de agradecimento. Gostaria que nesse momento agradeçamos a Deus por todos nós da família SEC, por esta oportunidade de estarmos unidos no mesmo ideal. Gostaria de agradecer pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos netos, pela nossa saúde. Que o Pai que nos criou e nos ama continue a nos proteger e nos guardar com todo o seu amor e carinho. Que este Evangelho seja abençoado por Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa querida Mãe. Que possamos ter uma noite abençoada, voando nas asas do amor, da luz e da esperança que nos promete o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa. Amigo Jesus, mais um momento de muitas vibrações, onde nossos pensamentos estão voltados para Ti. São muitos dias, meses até, de assistências, de trabalhos, de atendimentos fraternos, meses de acolhimento constante, de estudos, onde os mentores espirituais que estão sob a Tua égide sempre vêm nos assistir, nos orientar, nos fortalecer.
E nesse sentido, mestre amigo, continuando as nossas tarefas diárias na tua vinha, te pedimos, Senhor, que envolva também os nossos governantes em todo o mundo, os nossos líderes religiosos, os nossos enfermos em geral, e, é claro, para os trabalhadores da saúde, esses profissionais que estão no dia a dia, tomando de conta desses irmãos. Esse segmento, Senhor, que eles continuem a trabalhar com os talentos que tu destes, que eles possam estar cada dia com mais fé, coragem e vontade de servir. Obrigado, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Mestre Jesus, a Ti pedimos um amparo para todos os nossos irmãos que estão com dificuldades financeiras. Que eles tenham fé e esperança e que consigam superar essa situação. Que não lhe falte ajuda. Cuida também de nossos irmãos em situação de rua, para que sejam amparados e resguardados, tanto pelas autoridades governamentais, como por almas bondosas que fazem o trabalho do bem. Protege da contaminação, das doenças, os nossos irmãos que fazem a limpeza nos hospitais. Orienta, Mestre Jesus, os nossos irmãos que fazem a segurança pública, que eles saibam conduzir seu trabalho com a consciência sempre voltada para a prática do bem, respeitando os direitos de cada um de nós. Guia os motoristas de aplicativo, ônibus e de ambulância. E aos nossos irmãos coveiros, pedimos perseverança. Estão fazendo um trabalho árduo, pois são centenas de pessoas enterradas todo dia. Que a eles não lhes falte a tua paz. E que assim seja. Boa noite. Jesus amado, Jesus querido, Mestre da bondade e do amor, rogamos, Senhor, a tua misericórdia por aqueles irmãos que nos deixaram, que partiram do nosso convívio para retornar à vida espiritual, ao mundo espiritual. Ó Jesus querido, que tu possas, Senhor, junto aos teus benfeitores, recebê-los na nova morada, que ao despertar da vida nova, possam ser acolhidos e orientados pelos benfeitores. Que eles possam entender, Senhor, que a caminhada continua, mas agora em outro estágio de matéria. Jesus querido, que ao despertar eles possam, Senhor, ser recebidos com o coração aberto, encontrem no teu seio amor, carinho e muita luz. Em especial, Jesus, te rogamos pelos nossos irmãos que diante das dificuldades da vida, dos obstáculos do dia a dia, não conseguiram, Senhor, suportar o peso da cruz que carregavam. Não conseguiram entender, Jesus, que na terra tudo é passageiro, que as dores também são passageiras. Mas, Senhor, que sucumbiram, Senhor, diante do desânimo,
da falta de alegria, da falta de esperança. E por meio, Senhor, por meio do suicídio, deram fim à sua caminhada na terra. Ó Jesus querido, rogamos-te, Senhor, que estes irmãos, que ainda hoje, que ainda neste momento, possam ser acolhidos em especial, principalmente por Ti, Maria de Nazaré, que fazes um belo trabalho junto a esses irmãos, que pelo suicídio deram fim à sua caminhada na terra. Acolha-os, fazei com que eles percebam o grande erro que cometeram, que pondo fim à vida pelas próprias mãos, não resolveram com seus problemas. Ó Maria de Nazaré, te pedimos em prece humildemente, que acolha esses irmãos, que receba-os de braços abertos e que eles possam enxergar que nada está perdido, a esperança nunca morre, que eles possam aceitar a luz e possam caminhar se preparando, evoluindo, para quando necessário for, retornarem novamente ao convívio terreno, para dar continuidade à sua evolução espiritual. Boa noite a todos e que assim seja. Deus de infinita bondade, abençoa todos nós, ilumina, fortalece, encaminha para um pensamento, um amor, uma caridade de luz em nossas vidas, para a nossa sociedade, essa sociedade onde o amor deixou de ser uma luz entre nós. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão nos presídios, onde precisa de uma prece, de uma luz para eles, para todos aqueles a quem deles necessita de uma compreensão. Dai, Senhor, a força para que todos eles venham vencer estes momentos com muito amor, com muita confiança e mudança em suas vidas. Nos fortalece, Senhor, para continuarmos em nossas preces, fortalecendo a nós, nossos familiares e os necessitados. Que assim seja. Perdoe a seus pais. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível hoje. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. É possível que, dentre as pessoas mais próximas, seus pais estejam as pessoas a quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente, ferimos e somos feridos, magoamos e somos magoados, acusamos e somos acusados.
O perdão dissolve essa cadeia de ressentimento recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Porque não perdoamos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais. Veja-os como pessoas iguais a você, e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade para poder estar associada aos problemas de relacionamento com os genitores. Se procurarmos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. Comece agora mesmo com seus pais, mas não vire essa página ou feche este livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Boa noite, meus irmãos. A leitura de hoje do Médico Jesus, perdoe a seus pais, na reflexão que o Osho faz, é uma advertência para que nos lembremos que muitas mazelas nossas têm a ver com as nossas relações familiares. Talvez a gente não tenha parado para pensar sobre a forma como os nossos familiares impactam e influenciam ou positivamente ou negativamente a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas crenças, a nossa vida de um modo geral. Então, vamos ter como exemplo a constelação familiar, que é uma terapia criada pelo Bert Hellinger, para fazer esse estudo, essas análises, de compreender mais fundo os motivos que fazem com que nos comportemos de determinada maneira ou de outra. Às vezes não conseguimos ir adiante, prosperar, não ter bons relacionamentos fora. E essas razões, elas podem nos ajudar a entender os conflitos e minorá-los, Conflitos de ordem financeira, familiar, até amoroso, que são verdadeiros desafios, Então, a constelação familiar, ela faz essa ponte na árvore genealógica que eles estudam, eles fazem essa ponte. E muitas vezes, as nossas doenças, os nossos problemas têm a ver com essa falta de perdão. A gente até respeita, por uma questão de tradição, os familiares, o pai e a mãe, mas a gente não perdoou. E aí o De Luca vai nos chamar a atenção sobre isso, que quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. E aí ele vai nos lembrar, que é preciso perdoar os nossos pais, as violências da infância, ou fazer um tratamento para que a gente possa alcançar um estado de serenidade, de paz e de harmonia. Isso com certeza é gravíssimo se a gente não cuidar, Ele vai dizer, e a constelação também fala disso, que os pais também eram aves feridas, porque lhes faltou o respeito daqueles que os educaram por conta do tempo, da época, como era a educação da época, O amor em plenitude não foi vivido por ninguém, nem mesmo pelos nossos pais que nos amam. Então, a criação muitas vezes pode ter fincado pregos, e aberto feridas profundas que a gente não sabe. Aí só o perdão é que vai resolver essa tragédia, que aconteceu
que muitas vezes ela é silenciosa dentro do abismo de cada um, porque cada um a entende de forma diferente. Então, perdoemos os nossos pais, porque eles viveram em tempos diferentes. E hoje a gente precisa ter mais clareza disso e precisamos começar agora. Do capítulo 8, pecado por pensamento, adultério. O item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas se eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. O item 6. A palavra adultério não deve ser entendida por aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de pureza. Que assim seja. Boa noite. Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Pecado por pensamentos. Adultério. Item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem.
analisando o capítulo 8 de nossas humildes considerações, está os estudos de Jesus no ensinamento aos escribas e fariseus, os pensamentos por adultério, os pecados por adultério e a pureza das mãos não lavadas. A verdadeira pureza está nos atos e pensamentos, como veremos a seguir. Fariseus e escribas, vindos a Jerusalém ao encontro de Jesus, o interrogaram, dizendo: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, sem lavar as mãos quando comem? Respondeu Jesus, em sua mansidão e sabedoria: e por que vós transgredis os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Deus não ordenou: honra a teu pai e a tua mãe? E quem os maldizesse seria punido de morte? E vós invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócrita, diz Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai de sua boca, isto sim, contamina-o. Então Pedro pediu explicação por não entender a parábola. E Jesus disse: também vós não entendeste ainda? Não compreendeis que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, seguindo os ditames da fisiologia humana? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração tem procedência para os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, entre tantos outros. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. E os discípulos, aproximando de Jesus, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. A verdadeira pureza não reside somente nos atos de lavar ou deixar de lavar as mãos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro, nem mesmo pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, por ser ele um sinal de impureza. E qualquer mau pensamento é, sim, o resultado de uma imperfeição da alma. Mas se a alma tem o desejo de se depurar, mesmo que lhe chegue um mau pensamento, ela o repudia com energia. E isso é o indício de uma mancha que se esforça por limpar-se. Nunca cederá quando se ofereça a ocasião de satisfazer um mau desejo, e ao vencer, se sentirá forte e contente com sua vitória. Quem, ao contrário, não tomou boas resoluções e procurar a ocasião de praticar o mal, não executa, não porque não queira, mas porque não surgiu a ocasião. O progresso está realizado em quem recebe o mau pensamento, mas o repele. O progresso está em via de realização, mas o que se compraz no mal, o progresso ainda não teve início.
Mas Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. São simbólicas as palavras de Jesus, constante dos versículos, pecados por pensamento, adultério, e não deve ser tomada no sentido que lhe é própria. Tem uma acepção geral, visando fazer o homem compreender o dever que ele escorre de se abster, não só de todas as más palavras, de todas as ações, mas também de todos os maus pensamentos. Cumpre ao homem praticar o bem, e para isso é preciso destruir de suas ações tudo o que é mal e não medir sacrifício para purificar o seu coração. Para os judeus era mais fácil lavar as mãos do que se reformar moralmente, e limpar o coração dos homens se iludiu a si mesmo, acreditando-se quites com a prática de lavar as mãos antes das refeições, acreditando-se que praticando atos materiais estariam quites com a justiça de Deus, e continuavam como eram, sem se modificar, pois ensinavam que Deus não lhe exigia nada mais. O papel da religião é conduzir o homem a Deus, e se o homem lá não chegar, a religião falhou em um papel. E o que determina? Faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não fazem homens de bem. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe sempre e nos livre dos falsos pensamentos e dos atos onde podemos sair e se afastar de sua lei. Boa noite, queridos irmãos. Gratidão, Pai, pela oportunidade de juntos ouvirmos os teus ensinamentos. E te pedimos, Senhor, que as águas que bebemos sejam elas fluidificadas para aliviar os nossos sofrimentos do corpo e da alma. Que possamos a cada dia encontrar força e coragem para seguir os teus caminhos de luz. Abençoa a todos nós, Senhor. Abençoa os nossos familiares e amigos. E grata por tudo, Senhor. Todas as bênçãos recebidas nesses momentos de luz e de paz. Que a tua luz seja o nosso caminho, agora e sempre. Graças a Deus. Minuto de Sabedoria, itens 40. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana de seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Boa noite, que Deus abençoe a todos, assim seja. Disse Jesus, bem
bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a